e o Guantanamera, Dalira Guantanamera, Guantanamera, Dalira Guantanamera. Hey! Ai, ai. A música da Revolução da Casa de Papel. Lamba la bamba. Não, da Casa de Papel, como que é? Bela tchau, bela tchau. Bela tchau, tchau, tchau. Escuras buscos, de mares nastros, e no se posco maliona. L'amore sera, corimochino. Do bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. La mosterada, pa que não tira. Para que nós tomar. Misturou muita língua, né? Misturou. A gente vai brindar? Saúde, um Revolução brinde. Italiana. A Revolução Italiana e todas as coisas de bom que vieram com ela. Cite uma. Batentes de madeira, por exemplo. Batentes de madeira Antes e a gente manjericão. Manjericão não tinha essa revolução. Manjericão, adoro. Sabe que o manjericão é um híbrido, né? Entre a cebolinha Entre o manje e o enxofre. e o uricão. Isso. Você já me cansou um pouco. Tô cansado dessa conversa, nem começou. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gritando Baixo. Meu nome é Lucas Pive. E eu sou Ramírez Cirilo. E juntos nós estamos aqui mais uma vez, no episódio 9, para alegrar a sua família. Exatamente. Nesse episódio a gente vai contar sobre tragédias e sobre momentos ruins das nossas vidas, mas mesmo assim, aproveite. Exatamente. Tem uma coisa. Mentira, não vai acontecer nada disso, tá? E você realmente pode mostrar pra sua família, mas talvez tenha um palavrão ou outro. Exato. Mas tem uma coisa que é importante, antes da gente falar de tragédia, porque a gente não vai falar, então, com certeza, antes disso, temos uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Estamos próximos de um medicamento para curar, que seja de fato efetivo no tratamento do coronavírus. Coronavírus, vulgo Covid-19, a coisa que mais está atrapalhando todo mundo de sair de casa e fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo antes. Exatamente. E agora, o que acontece? A gente não tem uma vacina, não tem um medicamento, não tem nada do tipo. Só que pesquisadores brasileiros, não tá nem vindo de outro país. Ou seja... Isso. Falaram assim, descobrimos um medicamento aqui que ele é capaz de reduzir os impactos do vírus em 94%. Só que eles não podem falar o nome desse medicamento ainda porque a gente é uma cambada de egoísta. Que se descobre... La marinera. Tchau. Malerguistos. Não se descobre. Não me diga basira. Então, porque se descobre, a gente vai usar, vai querer roubar de todas as farmácias, que é o que basicamente aconteceu com a cloroquina. Sim, no final das contas é a aspirina. Isso. Você imagina? Mano, o que você acha que... Você não acha que seria uma merda? Não uma merda. Seria uma ótima a gente descobrir que é um... Porque a gente não sabe o nome do medicamento ainda, só que eles falaram que é um medicamento de fácil acesso, barato e que tem em todas as farmácias. Uau. Então pode ser que seja Luftal, mano. Pode ser que seja Luftal e o segredo estava em parar os gases. Exatamente. E falou, mano, a gente vai tirar esse vírus de você na base do peido. Isso. Você vai peidar o Covid pra fora do seu corpo. Exatamente. Não seria incrível? Então, você já imaginou um negócio desse? A cura tava aqui o tempo inteiro. Mas você vê, não é a cura ainda, né? Não, pode diminuir os efeitos, quer dizer que você ainda vai ser infectado com o negócio. Vai, mas que as chances dele te matar são muito menores. Já são baixas, né? Naturalmente, sem remédio nenhum, já são baixas. Sim. Mas, além disso, você tem menos chance de infectar outras pessoas. O que é maravilhoso. Exatamente. Tem uma coisa que eu fico um pouco preocupado às vezes com a questão da quarentena e do lamento social, como a gente comentou no último episódio. Inclusive, se você não assistiu o último episódio, assista ou ouça, porque tá muito legal, muito divertido. Faça parte da nossa conversa, diga pra gente qual é o seu ursinho favorito. Isso.
O meu é o Ted. Achei que o Ted fosse um polvo, mas você tem razão. Ted? O polvo... Um amigo especial. Você vê que Ted é só uma questão de ângulo, né? Mas você poderia trocar a consoante que seria ainda o polvo, né? Tipo, Ned. Sim. Quem é que sabe de verdade quem é o polvo? Qual é o nome desse polvo maldito da Xuxa? Eu acho que é ela só. Mas o nome é Ted. Será que a gente realmente assistiu esse programa ou a gente inventou ele? Tipo o efeito Mandela? Tipo o efeito Mandetta. Não, acho que existia mesmo. Existia Ted mesmo. o polvo. Existia. Infelizmente existia. Infelizmente existia a música dos patinhos, né? É a música mais que a gente lembra até hoje. Sim. 5 patinhos foram passear. E 5 patinhos depois a mamãe matou todos eles. Mas eu vou te falar um negócio. Eu fico Triste muito demais. feliz. Primeiro eu ficava muito triste porque eu não sabia como a música acabava ao certo. Mas aí depois eu ficava muito feliz porque a mamãe gritou quá, 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 e todos voltaram de lá. Todos voltaram de lá. Sabe o que eu me assustava mais? Era que na coreografia ela fazia isso aqui, colocava a mão na nuca. Que era tipo, sumiu? Não sei. Tipo, sim. Patinhos. Mas... como é que é? Mas só os patinhos voltaram de lá. Eu acho que era alguma coisa assim. Por que isso tem que acontecer? Eu acho que é uma analogia ao tipo... Sumiu? Eu acho que sim. Ou a Xuxa tem uma boca atrás da nuca e ela comeu os patinhos. Não, eu acho que ela só quis dizer, olha, sumiu aqui. Entendeu? Porque pra quem não sabe, se você roda o disco de LP da Xuxa ao contrário, sabe disco de vinil, aqueles antigos mesmo? Vocês que nasceram depois do ano de 2000 não sabem o que é isso. Uhum. Mas antes não tinha pendrive, antes não tinha MP3, antes não tinha computador. A gente tinha que colocar uma agulhinha, a gente não também, que a gente também não viveu muito essa época, num disco que girava, né? E ele era produzido em fábricas. Sim, e ele gastava esse material. E ele gastava, depois de um tempo você ouvia as músicas literalmente com o demônio cantando. Mas enfim... Antigamente você girava o LP da Xuxa e o demônio cantava. É o que dizem, né? É o que dizem. É o que o demônio disse no disco, inclusive. Então eu ficava muito preocupado com essa história toda da coreografia ser esse movimento que... não é. Eu nunca compreendi. Sim, eu também não. Mas eu sabia todas as músicas de cor, o que era também perturbador pra mim. Eu também. Onde a E gente não tava? era por causa da minha causa. Era por causa dos meus irmãos. Porque meus irmãos eram pequenos. E eu, quando eles assistiam, eu tava junto. Aí eu decorava, né? Eu nem gostava dessas coisas. Ah, mas isso acontece. Eu gostava de Pequeno Urso. Eu nem sei o que é isso. Eu gostava de Franklin. Rupert. Você assistia Franklin? Assistia Franklin, a tartaruga. A gente tava na questão das notícias boas e sobre isso a questão da cura. E que, assim, eu espero que quando isso aconteça, haja algum controle em cima desse remédio aí. Porque se for, tipo, Novalgina, vai ser um problema. Vai. Não, mas eu acho que esse é o negócio, né? Tipo, não é um pouco assustador as pessoas terem que esconderem o nome dos testes, esconderem o nome da medicação, porque vai ter gente desesperada correndo pra comprar o remédio, que é exatamente o que aconteceu com o papel higiênico. Todo mundo achou que ia ficar sem papel higiênico. Todo mundo falou, papel higiênico cura coronavírus. Vou comprar essa merda. Todo mundo foi achando que ia cagar o coronavírus, literalmente. Exatamente. Ia sair na merda. Então precisava ter muito papel higiênico pra isso. Que merda. E o negócio disso é que a gente é tão egoísta, mano, que a gente naturalmente pensa em estocar tudo que tem daquilo, já imaginando que a gente vai ficar sem papel, com o corona, sem o medicamento, então a gente vai lá e compra sem necessidade nenhuma. Culturas inteiras são baseadas nisso, né? Sim. Sabe que os Mormons têm o maior estoque de comida não perecível do mundo. Sério? Porque eles acreditam piamente que vai acabar o mundo. E aí? Que uma hora vão jogar bombas nucleares na superfície e eles vão precisar se esconder. Eles têm o maior estoque de comida do mundo. Se você for Mormon e você não tem um estoque... Provavelmente tá atrasado, tá legal. Você precisa correr. Você comprar papel higiênico, porque tá acabando. Você tá perdendo um monte de coisa. Você tá perdendo um monte de coisa da sua própria cultura. Não, eu já vi um documentário falando sobre... Eu não lembro onde que é e quem era. Eu só lembro que eu tava assistindo sobre isso. Sabe quando você simplesmente chega e senta no sofá e tá passando alguma coisa e você começa a assistir, mas você não sabe muito bem quem colocou, por que colocou, quem tá falando e como vai acabar? Isso, mas tem um caipira lá falando assim, o mundo vai acabar e eu tenho meu caixão preparado. Exatamente, era basicamente isso que ele tava falando. Só que era um cara fazendo um tour num bunker que ele tinha,
num lugar, tipo, cheio de neve, assim. E nesse bunker, nesse estoque subterrâneo que ele tinha gigantesco, tinha um monte de coisa. Tinha um monte de semente, tinha um monte de alimento estocado, tinha um monte de coisa, assim. Tipo, o cara tava pronto pro fim do mundo, mano. Um cara só? Um cara. Não, eu acho que muito provavelmente devia ter mais gente envolvida nessa situação, mas tinha um cara fazendo o tour lá. Tá. Só que você fica pensando, tipo, sua vontade de ficar aqui é tão grande assim? Tipo, mano, isso. O fim do mundo tá, tipo, tá aí. Eu tenho pena das baratas que sobreviveriam a uma guerra nuclear. Por quê? Porque as baratas, a ciência fala que é o único animal que sobreviveria a uma explosão de bomba nuclear. Cacete, isso é louco, né? Eu tenho pena das baratas, porque elas vão ter que ficar aqui depois que a gente for embora, amigo. Elas vão ter que ficar aqui. E não vão ter nada pra fazer, né? E é tudo culpa do Einstein. Mas é que... Por quê? Porque ele que inventou a bomba nuclear, né? Sim, é verdade. O Einstein. Todo mundo... Ele saiu como herói dessa, né? Saiu como herói... porque assim... Quando você é tão inteligente daquele jeito, você tem que saber como virar o jogo também, né? Exato. Você não vai deixar todo mundo só falar assim, você é um cuzão, você tem que inventar MC é igual E é igual a MC ao quadrado, entendeu? Exato. Mas todo mundo fala assim, não, ele deu a teoria da relatividade, vamos dar um boi pra ele. Vamos esquecer os negócios de bomba. Vamos esquecer as merdas que ele fez e o fato de que ele tinha 7 esposas. Não, brincadeira. Não, isso não é verdade. É engraçado como a gente deixa tudo muito ruim aqui, né? A gente acabou com Einstein. É possível isso acontecer. Mas a verdade é que Einstein era um gênio mesmo. E ele fez muita coisa boa. Total. E, inclusive, não foi conclusivo. Não. Ele deixou muita coisa aberta pra gente estudar mais. Exato. E outra, se foi ele mesmo que inventou o negócio da divisão do átomo, quem usa e faz o que quer com isso é que é o verdadeiro vilão. O cara só descobriu. Que existe um negócio. Existe, sabe? Ele não pensou assim, vou vender isso. Sim. Quem tá errado era o Stark. Exatamente. Não ele falou, quer saber? Eu vou transformar isso em arma. E todo mundo adora ele porque ele fez isso. É verdade. Fica aí pra vocês pensarem. Será que vale a pena? Será que vale a pena assistir Avengers? Vale, acho que vale. Vale. É. Vale, porque mas tem um negócio que eu achei bem interessante, que foi... Ainda nessa linha de coisa que eu sentei assistir sem saber o que eu tava assistindo, sobre o fim do mundo, tava... É maravilhoso isso, né? Sim. Você senta e começa a assistir algo por 7 horas. Isso. E no final você levanta e não sabe como chegou ali. Eu só saio de lá e falo, caramba, o que eu vou fazer com isso agora, mano? Tá aqui na minha cabeça. Mas tá aí, com a informação de que as belugas se comunicam com outros animais. Exatamente. Então, mas aí, tá aí, a gente traz pra esse tipo de conversa. E teve uma outra coisa que eu vi na sobre... verdade, é bem positivo a gente aprender coisa inútil. Lógico. Porque a gente tem um podcast agora. Sim, então a gente continua aprendendo esse tipo de coisa. Agora. E tem um que eu vi que os caras estavam tentando recriar um Big Bang em laboratório. Que também já faz tempo, isso é antigo pra caramba. Mas você fica pensando, a essa altura, tem gente se preparando pro fim do mundo porque tem gente pensando no fim do mundo. Tem gente tentando provocá-lo. Exatamente, tem gente falando assim, se a gente tentasse resetar o mundo, vamos do zero, mano. Que existe um botão em algum lugar que a gente não sabe onde tá. A gente podia começar a implodir a Terra de dentro, do centro dela. Isso. E aí a gente vê no que dá. Vamos tentar recriar essa explosão? Vamos tentar fazer todos os vulcões entrarem em erupção ao mesmo tempo? Exatamente. Ou criar novos vulcões, de repente. Tem um vulcão, se eu não me engano, na Islândia, que se ele eruptar... Erupgir? Isso. Se ele entrar em erupção, ele pode causar um desequilíbrio gigantesco na Terra, mano. Isso eu li a respeito, mas eu não Agora, não saberia dizer qual. Vou criar uma frase aqui, imediatamente. O que são os vulcões, se não grandes espinhas na crosta terrestre? Fica aí. Eu não saberia te responder isso. Acho que é isso. Mas esse foi eu gritando baixo. Mas eu acho que o negócio que eu falei que eu achei interessante. Você vê como é louco isso? Eu falei e eu mesmo achei interessante. A gente acha interessante as coisas. Exatamente. Eu falei que eu acho que a gente só tem gente se preparando pro fim do mundo porque tem gente planejando ele. Não é louco isso? É maravilhoso. No começo do coronavírus, teve muito meme falando que corona, se você refazer as letras da Raccoon... O quê? O negócio do Resident Evil. Pode crer. Você viu isso? Não vi. Eu não sei explicar
Porque é tão imbecil. Que você só reorganiza Raccoon e cria Corona. E cria Corona. Enfim. Mas acho que é Raccoon, né? Não é Raccoon. Raccoon é por causa da cidade. Raccoon City, Então não sei. Exato. Eu não faço a menor ideia, mas eu vi esse meme e eu pensei assim, sempre vão fazer isso. Sempre vai ter uma teoria. Sempre vão falar que os Simpsons previu tudo. Sim. Não é? Porque os Simpsons também previu o negócio do Corona. Sim. Aparentemente, tem um episódio dos Simpsons que fala disso. Mas você não acha que que se a gente tivesse... Eu vou falar de um cenário totalmente mentiroso, tá? Mas fala. Mas você não acha que se a gente tivesse um mundo mais preocupado em manter a paz, em manter o equilíbrio, em fazer com que o mundo viva mais de uma forma saudável, a gente teria menos gente louca? Se preparando pro fim do mundo, por exemplo? Pode ser. Ou brigando por poder, talvez? Pode ser. Não, sem dúvida. Sem dúvida. É uma coisa que a gente já falou nesse podcast. Sim. Tipo, só quando a humanidade está sendo dizimada por algo, a gente se une como seres humanos. Exatamente. E não como países, e não como raças. E quando acontece isso, eu fico pensando, por que eu não estoquei nada antes? Exato. Vou virar Mormon. Exatamente. Sabe? Porque você não consegue estocar comida se você não for Mormon. Não é possível. Não é possível ter um bunker, não é possível cavar um buraco. Exatamente. E então, o primeiro enterrar passo, pra quem quiser estocar coisas, é vire Mormon. Vire Mormon. Isso, Procure a instituição, qualquer ela que seja, Igreja Mormon. pra que você vire Mormon antes de você sair comprando coisas de forma exagerada. Isso. E releve tudo isso que a gente tá falando Porque imediatamente, porque falar de religião é bem complicado e tem gente que fica um pouco agravada. Então é tudo bem brincadeira, Tudo tá? bem brincadeira, exatamente. Se for Mormon, nós gostamos de você da mesma forma, mas não vem empurrar sua religião pra mim, porque eu já estoco meus próprios alimentos. Tá tudo bem comigo. Tô brincando. Então, Eu já sou Mormon há muito tempo. Enfim, era só isso. Eu queria só dar uma boa notícia. A gente deu essa volta gigantesca de que a gente tá próximo de chegar num medicamento que pode reduzir os efeitos e os impactos do coronavírus no corpo humano. Coronavírus no corpo humano. Eu gosto muito daquela ideia de que só tem gente se preparando pro final porque tem gente tentando provocar ele. É legal isso, né? Eu fiquei interessante. Fiquei feliz. Pode ser outra camiseta. Pode ser. Uhum. Só Pode tem gente se preparando pro fim do mundo porque tem gente planejando ele. Isso. Essa é Nossa, a mano. gente tem que ter uma seção de camisetas no nosso site no futuro com as camisetas sobre frases reais e sérias e sobre as frases bostas. Então, nesse episódio, se a gente não criar mais nenhuma frase até o final, vão ter 2 feitas já. Sim, que são... Uma real, que é a sua, Aham. e... qual que é? Fala. A minha? É. Só tem gente se preparando pro fim do mundo porque tem gente planejando ele. Isso. E a outra, que não é tão legal, é o que são os vulcões, se não as espinhas na crosta terrestre. Eu acho que era bem Qual isso. é a camiseta que você gostaria de ter? Responde aí nos comentários. E se não tiver comentários onde você tá ouvindo, faça-me o favor, né? Sabe o que eu acho, O quê? sinceramente? Que não tem como o ser humano melhorar de uma hora pra outra. A gente precisa de muito tempo ainda, eu acho. Ah, sim. Eu acho que a gente precisa de bilhões de anos. Bilhões. Sabe por quê? Porque nada é por acaso. A Terra tem um tempo certo de vida. Quando a Terra explodir, porque ela vai um dia, por causa do Sol, ou ela vai explodir, ou ela vai adoecer, ou ela vai ficar gelada. Vai acabar. Vamos simplificar. Vamos simplificar um pouco. Vamos. Ela vai acabar. O Sol uma hora vai explodir. Ele vai virar uma anã. Certo? Certo. Até isso acontecer, a gente vai estar vivo. Exato. Né? E a gente vai saber alguma forma de como ficar vivo. Uhum. E eu acho que a gente só vai ficar vivo até lá, porque até lá vai precisar ter gente aqui. Ah, sim. No sentido de realmente aqui é um estágio. Sabe? Sim, sim. Mas eu acho que tem algumas coisas... Eu acho que a raça humana vai estar aqui. Só que eu acho que a gente também... Eu não sei, tá? Eu tenho a percepção de que muitas das pessoas que eu conheço e que eu falo têm a impressão que nós somos o que somos, sabe? Tipo, e a gente não tem muito mais pra onde evoluir, pra crescer, a não ser mudar o mundo externo. Eu acho que tem muita coisa sobre nós humanos ainda, que a gente precisa descobrir sobre o nosso próprio corpo, sobre nossa durabilidade, sobre, tipo, como a gente... Sobre nossa cabeça, principalmente. Então, acho que existe a gente ainda tá... Parece que as duas coisas são estranhas. Parece que o mundo ainda é uma coisa estranha pra gente e a gente ainda é estranho pra gente mesmo. Demais. Porque
até um tempo atrás, sei lá, bastante tempo atrás, as pessoas achavam que as pessoas viviam até os 30 anos. 35 já era velho, já morria. Exatamente. Então, tipo, e aí as pessoas começam a se aprofundar nessa história do... As pessoas podem durar um pouco mais, as pessoas podem fazer isso pra durar mais, as pessoas que são mais... que vivem mais, fazem caminhadas de 30 minutos e tal, tudo mais. Então, bebe vinho à noite. Bebe vinho à noite. Então parece que todo mundo tem uma fórmula diferente pra fazer com que você viva mais. Todo mundo tem uma fórmula diferente pra que você não fique tão estressado, não fique tão ansioso. Enfim, eu acho que a gente ainda é um corpo estranho dentro do nosso próprio corpo, sabe? Parece que a gente dentro ainda... do universo, universo. É um grande corpo. Exato, exatamente. Então a gente tem... É muito difícil falar sobre... Eu acho que a Terra vai estar assim, eu acho que a Terra vai estar assado. Tipo, eu acho que tudo tem um fim, lógico, mas eu acho que tem uma série de coisas que a gente ainda vai descobrir sobre nós mesmos, nosso corpo, nossa mente. E aí a gente vai passar... E quando a gente passar a externalizar isso, aí a gente vai ter um lugar talvez muito fique melhor. Mais fácil. Muito melhor de ficar. A gente tava comentando sobre o filme do Poço, que eu e você assistimos. Agora tá uma puta polêmica sobre esse filme. Não polêmica, mas muita gente tá falando sobre esse filme agora, porque ele é bem pesado, assim. Ele instiga você a ficar pensando num monte de coisas sociais e não sei o quê. Como todos esses filmes fazem. E ele é interessante nesse sentido, assim, né? Do que o ser humano é capaz de fazer pra tentar mudar outra pessoa de dentro pra fora, né? Porque tem esse estigma dentro desse filme. Eu não vou dar spoiler do filme, mas tem só uma questão pequena dentro desse filme que é assim: como é que você faz um ser humano ser bom espontaneamente? Nossa, isso não... Entendeu? Aí tem uma hora que a mulher tá falando assim: oi, eu preparei as rações aqui pra vocês comerem. Comam só as suas, porque o pessoal de baixo também vai ter o que comer. E o pessoal, tipo, não, cala a boca, eu mereço essa comida e tal. Aí o cara chega lá, ele fica puto, o parceiro de cela dessa mulher chega e fala assim: olha, é o seguinte, come só a tua ração, senão eu vou começar a cagar na sua comida. Hoje você vai comer comida cagada a partir de hoje. Aí os caras falam assim: tá bom. Exatamente. Aí ele vira pra ela e fala assim: espontaneidade, olha aí. Como que é a espontaneidade? É muito louco isso, né, mano? Mas sabe o que eu queria comentar? Você falou assim: todo mundo tem uma solução de como perpetuar a raça humana. E eu acho que a nossa solução aqui é ouvir esse podcast. Ouça esse podcast e as suas gerações vão ser prolongadas, eu tenho certeza. Só queria comentar isso, pode continuar. Isso, não só escute, mas também leve pras pessoas, né? Isso, eu acho que se você compartilhar esse podcast, as pessoas puderem ouvir sobre as coisas que a gente fala aqui, tem uma possibilidade muito grande de você nem precisar virar Mormon pra estocar sua própria comida. Exatamente, talvez as pessoas vão se alimentando do nosso conhecimento e automaticamente se transformando numa outra pessoa. E outra, se elas conseguirem se alimentar do nosso conteúdo, elas não precisam nem comer. Exato. Olha o favorzão que a gente tá fazendo. Você não acha? Puta. Eu achei que era pra eu apertar sua mão. Não precisava. A Miri estava com a mãozinha estendida assim, eu achei que era pra eu apertar a mão dele, mas não era. Então. Por causa do isolamento social, né? Exatamente. A gente tá aqui. Outra camiseta que a gente precisa fazer. Não ao lamento social. Isso. Isolamento, não lamento. Isolamento é a gente risca a palavra ISO, as 3 letras ISO. E aí fica só lamento social. Vai vender, não vai? Acho que vai. A gente é muito gênio e a gente não usa nada disso. A gente não usa. A gente o primeiro passo é o podcast, vamos colocar assim. Vamos. Esse é o nosso... Tá tudo registrado, a gente tá falando aqui. Isso. E quando alguém criar todas essas camisetas, a gente vai falar assim: olha, tá gravado. Tá gravado, é meu. Tá lá no Spotify, pode ver lá. Todos os direitos são meus. Tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no... todos os lugares. Sim. Entendeu? Sim. Tá no G1. Se você for procurar no G1, a gente tá lá. A gente tá... Provavelmente bem escondido, num lugar que não dá pra ver se você não sabe muito de programação. Mas a gente tá lá. Sim. E agora, um negócio importante, Fala antes que fuja da minha cabeça, porque a gente tava falando sobre isso... Fala isso pra mim enquanto eu ponho água no meu copo. Põe no meu também. Tá bom. Que a gente tava falando sobre esse negócio do poço, da generosidade espontânea. E eu queria te fazer uma pergunta. Me faz. Me responde com clareza. Precisa ser rápido? Não, também não é bate-bola? Não é bate-bola. Achei que você ia perguntar minha eu cor quero favorita. que você escute essa pergunta e eu quero que as pessoas escutem também e respondam depois onde elas estiverem assistindo. Tá bom. É aqueles dilemas éticos, tipo, se você tem um carro e você pode atropelar 1 ou 5 pessoas, o que você tipo faria? Isso, Cria asa. E voa, seu Não, babaca. tipo isso. O negócio vai ser... A pergunta é, você acha que naturalmente
naturalmente, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu quero discorrer sobre isso no podcast. Naturalmente as pessoas nascem boas ou ruins. Ah, tá. Eu gosto muito disso. Você acha que, tipo... Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você acha que se a gente não tivesse um meio... Não, primeiro eu vou ouvir você, depois eu vou falar. Tá bom. Se a gente não tivesse um meio que pudesse moldar ou contribuir pro que essa pessoa faz, porque todo mundo fala isso, depende de onde Verdade, a pessoa a gente vive. falou sobre isso. Sim. A gente falou sobre isso fora do podcast. Isso. Você acha que a essência do ser humano é boa ou ruim? Ou selvagem? Ou selvagem, essa é uma das opções também? Porque selvagem meio que anula, né? Se é boa ou ruim. Mas o que é ser selvagem? Ser selvagem é você deixar que os instintos cuidem de tudo pra você. E não você... Porque os animais não fazem essa escolha. Né? Animais não lidam com essa escolha de tipo, será que eu tô fazendo bem ou mal? Eles não pensam sobre isso. Sim. Você acha que o ser humano poderia passar por isso também? Eu acho que nós somos tudo isso juntos no mesmo lugar e a gente precisa aprender a controlar a nossa animosidade. Eu acho que nós somos animais porque a gente é classificado como mamífero, né? Isso. Então, bípedes, mamíferos. Nós temos várias conotações que são usadas para animais também. Isso. Então, no final das contas, do jeito mais científico possível, nós somos animais superiores, para você diferenciar um do outro. Talvez nós somos animais superiores que precisamos lutar contra esses instintos pra gente não prejudicar o direito das outras pessoas também de viver, conviver, ter uma vida, né? A gente... Nós criamos o mundo meio que como ele parece dentro da nossa cabeça, né? Sim. Meio egoístinha, meio tipo, não me toque, eu preciso de paredes em volta de mim. Não é tão legal viver com outras pessoas que eu não conheço, a não ser a minha família. E se eu fico muito em contato com essas pessoas, é bom eu voltar, sabe? Sim. Então é por isso que muita gente não fica em contato social por muito tempo antes de voltar pra casa. É porque você precisa de volta do seu espaço. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de se abrir também, né? De ser um livro aberto. Sim. Eu acho que seria muito mais fácil, uma das coisas que contribuiria muito pra paz mundial, se todas as pessoas fossem um livro aberto. Mas é que a gente tem tanto medo disso, né? A gente tem medo de contar coisas pra pessoas próximas de nós, com medo que elas vão gorar os nossos planos. Nossa, isso é muito absurdo. O quão cuidadoso você não tem que ser pra não cair nisso. Pra não cair nisso, né? E tem lugares e cursos que falam pra você fazer isso, né? Sim. Cursos de empreendedorismo. Não fale pras pessoas dos seus projetos. Sim. E eu nem tô afirmando aqui, provavelmente você também não, que não é pra você fazer isso ou que é pra você fazer isso. Não tô nem falando sobre isso. Faz o que você quiser. Sim. Você tem que classificar quem são seus amigos. Isso. Eu, por exemplo, nunca falei muita coisa pra você, porque eu sempre acho que você vai gorar meus projetos. Porque o nosso interesse é total profissional. A gente profissional e financeiro. Eu só quero ganhar dinheiro. Então, você só quer ganhar dinheiro. A gente só quer ganhar dinheiro em cima um do outro. Então eu nunca falo meus projetos pro Ramires. Só que eu sei, entendeu? Que isso vai acontecer se eu falar. Então eu só não falo. Entendi. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente poderia ser mais um livro aberto. Isso. E respondendo a pergunta, você basicamente falou que a gente tem um pouco de cada coisa. Isso, do jeito mais científico possível. Mas eu também posso tentar filosofar e dizer sobre questões mais transcendentes da coisa. Eu acho que todo mundo vem com a sementinha do sim e do não. Então, todo ser humano é capaz do bem e do mal. É basicamente isso que eu tô querendo dizer. Tá. Então, você acha que a nossa essência, ela basicamente se resume em a gente ter dos dois coexistindo na gente? Nós somos uma grande dualidade o tempo inteiro. Nós estamos lutando com a nossa dualidade o tempo inteiro. A pessoa que fala que ela é totalmente pura, ela não pode ser considerada. Não dá pra considerar que essa pessoa tá falando a verdade. Porque a verdade você pode até alegar que você tá buscando a pureza. Sim. Mas ninguém é puro. Não dá pra ser puro. Porque nós temos um lugarzinho aqui, que é o dos nossos pensamentos, que a gente é livre pra fazer o que a gente quiser. Sim. Então, eu posso ser criminosíssimo nos meus pensamentos. Sim. Eu posso cometer atrocidades nos meus pensamentos e ninguém vai saber. Não é bizarro saber disso? Isso é verdade. E eu acho que também tem isso de não ser puro, porque parece que quando a gente fala, essa pessoa é pura, parece que ela é pura boa sempre, né? E existe a pureza do lado ruim também, tipo, esse cara é pura maldade, esse cara é pura bondade, essa pessoa, né? Isso. Ou simplesmente ele tá fazendo uma coisa muito ruim
por não saber melhor o que fazer. Ou seja, ele é puro no sentido... No sentido de ignorância. No sentido da ignorância. É, sim. Né? Sim, exatamente. E aí ele pode ser culpado por isso? Fica aí a grande questão. Se a pessoa não sabe, né? Se a pessoa não sabe. Caralho, que susto. Que susto. É o seguinte, Siri. Você precisa parar de se meter nos meus assuntos. O celular do Ramires começou a falar com a gente do nada. Mano, eu assustei, mano. Eu achei que simplesmente alguém de outra dimensão chegou aqui e falou assim: bora entrar. De fazer esse podcast, seus babacas. Estão disseminando conteúdo merda na internet. Então, eu acho que... Calma, você ativou a Siri pra responder quando você fala Hey Siri? Hey Siri. Sim. Sim, pelo jeito sim. Isso eu nem sabia. Você ouviu eu falando isso, mano? Não, provavelmente foi algo que eu falei. Eu falei alguma coisa e ela entendeu como se fosse Hey Siri. Eu acho que não. Que medo, cara. Tá aí, vocês acabaram de presenciar um fenômeno fantasmagórico. Exato. Mas isso acontece muito. Acontece eu me bastante? surpreendi agora, mas isso acontece muito. Às vezes eu tô numa chamada, tô numa reunião, alguma coisa assim. E aí ela fala assim, não entendi. Ela participa. Quem que você quer que eu execute? Você quer que eu ligo pra sua mãe? Você... Do nada, numa reunião de negócios. Sim. Você tá falando sobre negócios no Panamá e a Siri ganha vida e fala, o Carlos não está disponível. Você tá dando caixa postal, o que eu posso fazer? Ela já tava ligando pra ele, sem avisar. Olha, Siri, eu nem te pedi pra fazer nada. Então, mas eu concordo com o que você disse. Eu acho que a gente... Isso é o que torna o humano humano, né? Eu acho que é. Ter esses lados da gente. Sem dúvida. Nós somos uma dualidade. Desde o princípio. E depois disso, eu acho que nós fazemos o meio. E não o meio faz a gente. Então, o meio não faz o homem que faz o meio. Tá, okay. Contraria muita coisa que já foi criada por aí, falando que nós somos produto do meio. E eu tenho crenças muito contrárias a isso. Mas você não acha que pode ser as duas coisas? A gente não pode ser um produto do meio e um meio do produto? Eu acho que não. Meio do produto. Eu acho que não, porque existe um negócio que chama cultura. Então, assim, uma cultura que é perpetuada por um milênio, por exemplo, vira tão intrínseca de uma sociedade que ela é quase lei. Então, por exemplo, existe uma história muito legal que você contou da história do rei num podcast e foi sensacional. Tem uma história muito legal também, que é pra explicar o que é a mente coletiva. Mente coletiva é um negócio assim. Uma mulher faz o jantar de Páscoa toda vez da mesma forma. Ela pega um peixe, corta a cabeça, corta o rabo, assa o peixe, põe na mesa pra todo mundo comer. Beleza, todo mundo come, todos os anos é assim, maravilhoso. Um dia, uma Páscoa, o filho pergunta, mãe, por que o peixe é preparado dessa forma? Aí ela fala assim, não sei, filho, eu sempre preparei assim. Sempre vi a mãe preparando assim e eu preparo assim. Eu acho que essa é a forma certa de fazer, de assar o peixe. Beleza. Aí o filho um dia vai perguntar pra avó. E ela fala assim, então, meu filho, na verdade, a bisa tinha que pegar o peixe e colocar numa travessa que não cabia o peixe inteiro. Então eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. E aí cabia o peixe sem a cabeça e o rabo na travessa que a avó fazia e ela assava assim. E isso foi passando de geração pra geração até o momento em que a pessoa que faz assim não sabe por quê. E ela só faz aquele jeito. Ela só faz. Sim. Essa é a explicação mais básica do que é a mente coletiva. Nós fazemos algo repetidamente por tanto tempo que vira arquétipo. Sim, então, mas isso é um dos pensamentos que eu tava tendo na hora que você falou sobre o meio fazer a pessoa também. Porque eu acho que assim, pra que a pessoa não seja o cidadão que o meio criou, ela tem que estar disposta a isso. Com certeza. Certo? Então ela tem que ser esse moleque que questionou e falar por que as coisas são assim, ao invés de ser a mãe que deixou que o meio a moldasse. Exatamente. Certo? Eu acho que existe esses dois perfis. Mas no final das contas, não é inteira a responsabilidade do ser humano? Eu acho que sim. Então tipo, de você questionar aquilo ou não. Sim. Então, no final das contas, nós fazemos o meio. Porque se você quiser mudar, você começa pela sua família, por exemplo.
Então, mas esse é o negócio. Faz o peixe com a cabeça e o rabo. Faz o peixe, pelo menos com o rabo. Pelo menos com o rabo. Sim, mano, teve um dia que eu comprei um ovo. E aí eu lembro que eu tinha uma travessa. Eu falei, não vou fazer com a travessa, né, o ovo, porque não cabe, era um ovo de avestruz. Falei, tem uma panela de pressão. Vou fazer o ovo na panela. Aí eu coloquei o ovo lá na panela e tal. E, mano, pouco antes de eu colocar o ovo lá, quebrou o ovo. E, mano, tinha um pintinho lá dentro. Agora, você já imaginou, Lucas? Se eu cozinho com... Se eu cozinho com um pinto lá dentro. Que problemaço. Ai. Vamos falar sobre esse e-mail aí. Eu não sei. Eu não sei o que é pior. Se é o fato de você ter comprado um ovo de avestruz e ter vindo com um pinto dentro, ou se você ter feito essa piada no nosso podcast. Olha, Lucas, eu acho que é uma mistura das duas É uma coisas. mistura das duas coisas. Quando muito eu sinto forte. que as coisas estão ficando muito sérias, eu sinto a necessidade de estragar tudo que a gente tá fazendo. Sem dúvida. Quando você tá falando algo muito sério, eu contribuo, mas é muito necessário estragar tudo e é isso que a gente faz aqui. Exatamente. Sim. É isso que a Mas gente vai fazer. só pra responder a sua pergunta, Sim. seria catastrófico se você cozinhasse o ovo com o pinto dentro. Seria, né? Seria catastrófico. E escuta, o ovo que a gente frita de cozinha, ele tem o potencial de gerar vida? Jamais. Não mesmo. Não, porque ele é retirado da galinha assim que ela bota, né? E ele não poderia virar... Não, mas... Calma, depois... Vamos supor que ela botou o ovo lá. Ah, Se você armazenar ele tudo direitinho, deixar ali, cuidar dele, chocar, nasceria um pinto. nasce um pinto. A gente... E se ele fosse pra casa de alguém e a pessoa não soubesse, fosse cozinhado, Uhum. não percebesse, não Sim. colocasse na água antes. Uma das formas de ver se o ovo tá estragado é colocar na água. Se ele boia, tá Já podre. funcionou pra você isso? Já funcionou sempre. Se ele boia, tá sempre, podre? nunca faço. Se ele boia, tá Se podre? ele boia, tá podre. Eu acho que é o contrário, hein? Pode ser o contrário, então. Sabe por que eu acho que é o contrário? Porque eu já Não. testei. Se ele boia, tá podre. Não é não, Lucas. Eu acho que é. Não, porque se ele boia, significa que não entrou ar lá dentro. Se ele boia, significa que ele tá bem fechado, bem selado. Não, mas estar podre não quer dizer que entrou ar. Então, Quer dizer que ele pode ter... como é que fala? Quando o ovo fica... não lembro a palavra agora. Mano, o que eu sei é o seguinte, eu já tentei fazer isso várias Choco. vezes. Choco, tá. Eu já tentei fazer isso várias vezes, de colocar o ovo na água pra ver se ele boiava. Nenhum ovo boiou e eu comi todos da mesma forma. Entendi. O que isso quer dizer sobre mim? Que provavelmente você tem esses problemas mentais hoje porque você comeu um monte de ovo choco. Que ele afetou no funcionamento da minha Que ele cabeça. afetou 100% no funcionamento da cabeça porque você comeu vários pintinhos. Eu acho que pode E ser. hoje em dia você só faz piada ruim. É isso. Você é um tio. Eu sou um titio. Você é um tio. O Do cara pavê. do pavê, o cara que faz Agora, só pra mudar um pouco mais ainda de assunto, Sim. você é ou não é o cara que vai fazer essa piada na mesa no futuro? Eu vou. Mas uma coisa que é importante é lembrar que eu vou fazer essa piada porque eu me divirto não com a piada, Não com a piada. e sim com a reação das pessoas. Sem dúvida. Então, fazer essa piada e ver as pessoas fazendo, tipo, puta. Mas você ainda merda. é o tio se você tem consciência? Olha, eu aí. acho que tudo é uma questão de Ponto de perspectiva. É, porque a pessoa que tá vendo eu fazer piada, muito provavelmente tá falando, o tio do pavê. E na minha cabeça eu vou falar assim, jovem merda. É isso que eu o falo. millennialzinho. Ó, o millennial aí reclamando da minha piada, entendeu? Entendi. Porque eu acho que uma coisa que pouco se fala a respeito na piada não é só sobre a graça que a piada proporciona, Jamais. e sim sobre a reação que as pessoas têm sobre aquilo. Exatamente. Então a forma como as pessoas reagem é muito engraçada. E outra, a piada é pra ver ou pra comer pode ser feita de tantas formas diferentes que ela pode voltar a ser engraçada. Pode. Em determinadas ocasiões, por exemplo. Se você faz a piada e fica sério com cara tipo de morte, Uhum. eu vou rir se você fizer a piada assim. Faz a piada assim. Esse pavê aqui, hein? Peraí. Trouxe um pavê. Certo. Esse pavê aí, hein? É pra ver ou pra comer? Tá vendo? Uhum. É muito engraçado. É muito engraçado. Ou se simplesmente você traz o pavê pra mesa, faz a piada e sai. Imediatamente, não espera uma reação. Sim. Então, traz um pavê pra mim. Tá. Coloquei um pedaço pra mim. Esse pavê aqui é pavê ou pra comer, hein? Isso é Entendi. Você entendeu? Entendi.
provavelmente você vai ser taxado de sociopata? Vai. Não, eu acho que o negócio do tiozão, sabe o que é? Não é a piada. É você rir da sua própria piada. E você der aquela risada de gente que respirou muita fuligem, sabe? Tipo a nossa. É tipo isso. Mas nem é você fumante. Pega assim, você fala... E esse pavê aqui, hein? É pavê ou pra comer? E aí você começa... Isso. E você expele pavê. Sem ter comida. Exatamente. Aí todo mundo vai falar, caramba, puta merda, que saco. Puta merda esse tio, hein? Vou ter que comer. Agora, se você faz a piada só pra ver a reação das pessoas... É aquela outra coisa que é uma dualidade. É classificar o nerd como carinha, gordinho, que tá na frente de um PC com óculos e ele come Cheetos. Hoje em dia não é mais assim o nerd. Não. Hoje em dia o nerd pode ser classificado assim e da forma diferente, que é assim, o nerd é uma pessoa que se interessa muito profundamente por um assunto específico e procura sobre ele demais. Essa pessoa é um nerd. Essa pessoa é um nerd. Exatamente. Eu sou um nerd nato. E porque um tempo atrás as pessoas eram chamadas de nerds porque elas... Como ofensinha. Isso, mas é porque elas tinham um interesse... Eu acho que o maior grupo de nerds se interessava muito por tecnologia e computador. Isso. Então, por isso que eu acho que nasceu essa fama. Exato. E da mesma forma que a gente põe todo mundo no mesmo saco, quando a gente fala que todo tiozão faz piada ruim. Porque todo tiozão acaba fazendo isso. E todo idoso quando cai quebra a bacia. Você vê aí... Desculpa, tava ficando muito sério. Não tinha necessidade, tô brincando. Jogar tudo pelos ares. Jogar tudo pelos ares, ou não, né? Ou jogar tudo pro chão. Exatamente. Inclusive minha avó quebrou a bacia faz pouco tempo. Exato, que prova... Que eu estava correto naquele texto de stand-up que eu fiz em 2011, 2010. Se você não sabe, nós já fizemos stand-up e um dos textos do Ramírez era... Todo idoso que cai quebra a bacia. Isso não importa. Exatamente, você pode estar pensando, pô, mas tem cardio específico? Não. Não é uma regra, assim, é simplesmente assim, é exatamente proporcionalmente inverso, quanto mais velho você é, menos resistente seu cóccix fica, é isso. É tipo isso. A ciência explica isso, e se você quiser saber mais, procura, porque eu não vou falar aqui agora. Não vem ao caso, mas você vê, parece uma profecia, não parece? Parece. Você faz o stand-up, anos depois, sua avó cai e quebra a bacia. E ela tá ótima. Tá bem zaça, tá bem. Porque, gente, é isso. Quebrar a bacia é tão grave quanto quebrar algum outro osso. Isso, tá tudo bem. Eu já quebrei meu braço. Hoje em dia eu não já estico quebrei, ele, como eu já falei em outros episódios. Mano, eu já quebrei os 2 braços de uma vez. E eu quebrei o dedão com os 2 braços quebrados. Pronto. Ou seja, eu com os 2 braços quebrados caí e quebrei o dedão em 3 partes. Você é um grande guerreiro. Um filho da puta. Ou um filho da puta. Você tava correndo atrás de pipa. E pipa é proibido porque corta pescoço de motoqueiro. Cortante é proibido. Mas o que tem na outra ponta do cortante? 3 dedos apontados. 3 dedos apontados pra você mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem se eu volto. A piada agora. Que eu ia falar assim. Ninguém fica na rua com uma linha e cortante cerol na linha e a linha só tá amarrada numa árvore. Exatamente. Tem um pipa do outro lado da porra da linha. Exatamente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu acho que eu desci água errado aqui a hora que eu tava rindo. Pior coisa é você tomar água quando você tá rindo. A gente fala que as coisas entram pelo buraco errado às vezes, mas não. É o mesmo buraco, né? É o mesmo buraco. Só entra errado mesmo. Só entrou errado porque você engoliu errado. Sei lá, seu músculo fez um movimento diferente. Sim. Gente, vamos combinar aí. A gente vai... Para de usar essa expressão. Desceu errado, saiu errado. Não existe isso. Toda comida, todo líquido entra pelo mesmo buraco e sai pelo mesmo buraco. Sempre, toda vez. E com isso... A gente conclui que todo mundo come pelo cu. Ou caga pela boca. Então... É ciência básica. Mas assassinar isso. Tá ficando tudo turvo. Tudo turvo. Eu acho que eu vou desmaiar. Desmaia que era vacilo. Nossa, esse episódio foi uma montanha russa de assunto, né? A gente começou falando sério, triste, sério, razão, raciocínio,
bondade, maldade, placas tectônicas. Mas agora no final a gente jogou tudo pra casa do caralho. Jogou tudo pra casa do caralho. E como vocês sabem, caralho não é um palavrão, porque caralho é a parte mais alta de um navio. Então foi lá que a gente levou esse assunto hoje. Exato, porque eu queria ver a terra mais próxima de onde a gente tava navegando. E com isso tudo, eu te digo o seguinte. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você tá gostando de ouvir esses episódios, fala pra gente. É importante que vocês digam. É importante que as pessoas falem, porque a gente sabe que a gente tá fazendo alguma coisa certa. Porque por enquanto a gente tá conversando. Exatamente. Né? Mas no futuro, de repente, a gente começa a fazer malabares aqui. As pessoas falam assim, gostei do episódio que vocês fizeram malabares. A gente já fez um episódio fazendo malabares? Não. Mas a gente pode começar. Essa é a minha questão toda. Então, se você quer ver isso, se você quer ver o Ramírez vestido de tigre, manda aí nos comentários. É só mandar, porque a gente muito provavelmente vai obedecer. Se você quiser ver o Ramírez com a barba no lugar do cabelo e o cabelo no lugar da barba, manda aí também. Inclusive, isso é uma doença, é inverted head. Compartilha esse vídeo, esse podcast com as pessoas que você gosta, porque muito provavelmente você tá privando... Se você conhece podcast e não passou pra elas ainda, você tá privando elas de uma obra de arte. Exato. Considerado por... Ninguém que tá em casa consegue ficar por tanto tempo sem ouvir esse podcast. Exatamente. Então faça isso. Obrigado por ouvir. A gente tá em todos os canais, então pode procurar a gente lá, Gritando Baixo, que a gente tá no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Apple Music, no iTunes e em todos os outros canais que você poderia imaginar. Isso. Certo? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ouvir. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jamais denuncie a pessoa que te ama. A gente precisa de uma frase dessa toda vez. Eu achei que você ia falar. Eu não tive nem forças, mano.